já fui respondendo. Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor. Minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento à Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Casos analisados e ainda não julgados. A segunda sessão do Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio examinou ainda os casos das mortes da líder sindical Margarida Maria Alves, na Paraíba, e de João Celestino Costa, sua mulher, Maria José dos Santos Costa, e seu filho de 10 anos, Adailton Santos Costa. No caso de Margarida, foram tomados depoimentos do advogado Gilberto Marques, de Jonas Marques de Araújo, do Centro de Defesa de Direitos Humanos da Paraíba e do dirigente sindical Severino. E no caso de João Celestino, ouviu-se como testemunha o dirigente sindical Derivaldo Silva. O tribunal resolveu dar prosseguimento a esses processos, que deverão entrar em pauta e ser julgados em sua próxima sessão, a realizar-se em 1988. Tinha nome de flor e tombou lutando. Margarida Maria Alves foi uma mulher combativa desde 1973. Era presidente do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande, na Paraíba, sendo sempre reeleita. Com sua atuação, conseguiu na justiça a readmissão de muitos trabalhadores demitidos. Tinha 50 anos, era casada e teve 2 filhos. No dia 12 de agosto de 1983, foi assassinada a queima-roupa com tiros de escopeta de calibre 12, estourando-lhe o rosto e o cérebro na porta de sua casa, na frente de seu marido e um de seus filhos. Os criminosos fugiram no Opala vermelho, placa EX0690, Nova Cruz, Rio Grande do Norte. A família de Margarida também sofreu muito, não só com a sua perda, mas pelas próprias condições de vida de quem se dedica à política sindical. Margarida casou-se com Severino Casimiro, fundador do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande, em 1962. Ele já tinha vários filhos com a primeira mulher, que também foi morta por fazendeiros. Os capangas foram expulsá-la da casa porque os patrões estavam pedindo a casa e a mulher estava de resguardo. Ficou doente, paralítica por muitos anos, e acabou morrendo. Margarida e Casimiro tiveram 2 filhos. Um nasceu morto e o outro, José de Arimateia, estava com 8 anos quando viu a mãe ser assassinada. Margarida era doce, meiga, religiosa e foi perdendo a timidez na medida em que aumentava seu engajamento. Em 1982, Margarida fora agredida por José Mil, filho do dono do engenho Miranda. Pouco antes de morrer, fora ameaçada por Agnaldo Veloso Borges, proprietário da usina Tanques. 3 anos depois da morte da líder sindical, a UDR fundava sua sede na Paraíba, tendo a presidência de Veloso Borges. O assassinato de Margarida foi atribuído aos usineiros do grupo Várzea, que contrataram 3 homens para expulsá-lo. O delegado Gilberto Rosa chegou a identificar o criminoso, decretou sua prisão preventiva, mas não conseguiu prendê-lo. Não revelou o nome para não prejudicar as investigações. A polícia seguiu pistas, ouviu testemunhas, prendeu e soltou os ciganos que nada tinham a ver com o caso. O delegado chegou a prender 3 suspeitos: José Nicolau Alves da Silva, Roberto Alves Cavalcante, pai e filho, e Félix Vicente. O processo foi encaminhado ao Ministério Público, mas ninguém foi indiciado como responsável. Várias entidades criaram o Comitê Margarida Alves para acompanhar o inquérito e agilizar a busca dos mandantes do crime. Testemunha do caso Margarida. A primeira testemunha ouvida foi Edmundo Pereira dos Santos, do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande. Ele disse: um dia antes do crime, Margarida confessou: sei que vou morrer. Se quiserem, vocês saiam, mas eu continuo na luta, pois é melhor morrer de bala do que de fome. Ela passou a noite
contando a sua vida para a companheira Penha e no dia seguinte foi morta em frente à sua casa. Levou um tiro no rosto que lhe tirou a banda da cabeça. Fomos procurar o delegado, que não estava na delegacia. Estava na usina do fazendeiro. Registramos queixa, mas a folha do registro onde ela foi anotada desapareceu. Suspeitamos dos pistoleiros e dos mandantes que continuam soltos. Depois da morte dela, já morreram 3 trabalhadores de Lagoa Grande. Em 1984, houve uma greve e os usineiros falaram bem claro: se vocês continuarem, acontece com vocês o mesmo que aconteceu com Margarida. Edmilson relatou também vários outros casos de ameaças a lavradores e advogados por parte do Grupo Várzea, ligado ao DR. Em seguida, Jonas Araújo, coordenador do Centro de Defesa de Direitos Humanos de João Pedro Teixeira, trouxe mais informações sobre o Grupo Várzea. Disse que é composto, entre outros, de Ademar e Adalton Pereira, pai e filho, e dirigido pelo velho coronel Aguinaldo Veloso Borges, que vem matando camponeses desde que, em 1962, assassinou João Pedro Teixeira, das Ligas Camponesas de Sapé, sobre o qual foi feito o filme Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Afirmou que o grupo tem muitas ramificações e que o advogado do indiciado pela morte do advogado pernambucano, Evandro Cavalcante, é o mesmo que defende o Grupo Várzea. Deu mais um exemplo de discriminação da justiça para proteger os fazendeiros. O povo ocupou uma área em Campina Grande e deram 48 horas para conceder liminar. Deram este tempo para que o dono da área pudesse pagar os 20 anos de PTU atrasados para obter o mandato de reintegração de posse. Jonas abordou ainda a realidade das faculdades de direito do Nordeste. Em Campina Grande, um professor justificou dentro da sala o fato de a polícia bater em preso. Em outras faculdades, se exige terno e gravata para ir à aula. Como formar advogados que abracem causas populares em escolas como essas? Na Bahia, ao contrário, as eleições diretas para o chefe do departamento e haverá para diretor da faculdade. A única testemunha deste caso foi o advogado Gilberto Marques, assessor jurídico do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campina Grande. Fez uma análise da estrutura fundiária do seu estado e mostrou que, ao contrário da Bahia, na Paraíba, a grilagem já se solidificou e os grileiros já têm título da terra. Mencionou o coronel Aguinaldo Veloso Borges, que, com mais de 80 anos, ainda dirige pessoalmente a intimidação dos trabalhadores. Disse que este coronel chegou a controlar cerca de 30 prefeitos na Paraíba. Denunciou também o pistoleiro Betânio dos Santos, acusado de ter participado tanto da morte de Margarida quanto de Evandro. Gilberto leu um poema que fez homenageando Margarida. Olha esta praça, Margarida. É o teu povo que está aqui. Calados, ouvem sua voz que ecoa forte, no pulsar do coração de todos os povos que se pode ouvir o eco do teu coração silenciado. Te tiraram do sindicato e da vida, mas te lançaram no Nordeste e no Brasil. Como os das margaridas silvestres, teus pedaços se recompõem em toda parte. Em 6 de julho de 1988, Antônio Carlos Coutinho Regis, que, a mando dos fazendeiros, contratou e levou os pistoleiros a Margarida, foi absolvido. Os fazendeiros nem foram julgados. Maria da Penha, visão da companheira. Maria da Penha hoje, ao lado do marido, José Horácio, uma das dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lagoa Grande. Eles são alguns dos continuadores da luta que Margarida abraçou. 3 anos depois da morte de sua amiga Margarida, na sede do sindicato, Penha fez o seguinte discurso: uma reforma agrária feita pelos trabalhadores. Era isso que Margarida queria. O sangue derramado por Margarida tem ajudado nisso. Tem dado coragem, tem levado as mulheres a participarem das greves, dos conflitos de terra, da luta por sobreviver, resistindo contra a violência do latifúndio, contra a violência do governo, dos políticos e das autoridades que não tomam providência. Na plateia, todos gritaram: mulher organizada jamais será pisada. Penha escreveu o livro Violência Rural e Reforma Agrária, onde conta não só a saga de Margarida, mas esboça uma série de opiniões sobre o movimento popular e a participação feminina nele. Amigas também racham. É nesse livro que ele fala com a maior sinceridade de sua amizade com a outra líder sindical. Margarida veio expulsa de uma terra. Ela trabalhava na plantação de abacaxi. Um dia os patrões a mandaram embora. Ela então teve de vir para a cidade e veio com vontade de lutar pelos direitos dos trabalhadores. Brigou contra seu próprio despejo, botou o caso na justiça, mas não teve jeito.
Chegou à cidade revoltada com isso, mas não pôde avançar mais na sua compreensão da luta. Não teve uma visão de classe da luta, porque a Federação e a CONTAG nunca deram uma visão desse tipo, nunca deram informação correta do que era a classe trabalhadora e do que era a classe dos patrões, e como essas classes tinham interesses opostos. No início do seu trabalho sindical, Margarida achava muito difícil discutir com os homens. Ela tateava em busca de seu próprio espaço. Por isso, convidada a comparecer a um congresso sindical no Rio, chamou Penha para ir com ela. Discutia-se a criação da Central Única dos Trabalhadores e Margarida teve de batalhar para poder ter acesso ao congresso. Nos congressos, as duas iam completando sua formação, segundo Maria da Penha. Isso foi muito importante em nossas vidas. Eu antes nem sabia o que era seminário. Para mim, era apenas o lugar onde estudava para ser padre. Em 1982, veio a campanha eleitoral para o governador do estado da Paraíba e houve divergências entre as duas amigas. Penha ficou com o PT e Margarida voltou com o PMDB. Penha tem tanto de franqueza quanto de carinho ao falar sobre esse episódio. Margarida teve aquele fracasso de acompanhar o governo, acreditando que ele iria dar cobertura a ela por causa das leis. Ela era uma pessoa muito legalista, só queria ir pelas leis. E deu-se entre nós um pequeno racha. Nós nos afastamos um pouco por um tempo, mas logo depois das eleições, já no final de 1982, retomamos juntas nossa luta. A última noite de Margarida. Na última noite da vida de Margarida, prossegue Penha, no dia 11 de agosto de 1983, nós dormimos juntas em Guarabira, no Colégio Paulo VI, onde participamos de uma assembleia do centro. Nessa noite, ela me contou toda a violência que estava sofrendo, as ameaças que os patrões faziam. Nos separamos na manhã do dia 12 e às 5h30 da tarde ela foi assassinada. O sindicato de Lagoa Grande estava em campanha salarial, reivindicando férias, 13º salário e carteira assinada para os seus filiados. Margarida já tinha entrado com 72 ações na justiça. Quando os patrões começaram a pagar isso, prossegue Penha, começaram a sentir o prejuízo, ou melhor, viram que estavam roubando menos do trabalhador. Ficaram com raiva, se organizaram e acabaram por matar Margarida. Repercussões de uma morte sentida. A morte de Margarida, se por um lado foi uma água na fervura do crescimento sindical, como esperavam seus executores e mandantes, por outro, obrigou a um remanejamento interno do sindicato. Seu marido, Cassimiro, muito nervoso, se afastou por uns 2 meses. E seu Zé Horácio, marido de Penha, quem assumiu a presidência. Penha prossegue inflamada. Para mim teria sido difícil de continuar depois da morte dela se meu marido tivesse chegado e me dito: meu amor, tu vais sair disso, pois tens esses filhos para criar e como vai ser? Mas isso não aconteceu. Ele foi firme, apesar da mãe dele o desencorajar o tempo todo, dizendo: você tem que sair da luta, senão vai morrer igual a Margarida. O medo era grande e era normal, mas eu dizia para ele o seguinte: se você não for em frente, pode tirar essas calças que eu vou em frente. Aí a gente se encorajou. Penha sabia a barra que estava comprando. Em 84, um ano depois da morte de Margarida, houve uma greve e ela e Zé Horácio apanharam no meio da rua, às 4 da manhã. Num piquete de greve, capangas dos fazendeiros quebraram uma Brasília toda, feriram Zé Horácio, que baixou ao hospital. Penha apanhou até de bota. A polícia correu atrás de estudantes, prendeu o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de uma cidade vizinha, espancou e feriu trabalhadores. O secretário do sindicato chegou a apanhar dentro da junta de trabalho, na hora da audiência, em Campina Grande. Foi derrubado, chutado, pisado e nenhuma providência foi tomada. Cotidiano do casal no sindicato. Não se pode dizer que Penha e Zé Horácio comem o pão que o diabo amassou. Mas seu dia a dia é cheio de dificuldades e de pequenos ou grandes episódios marcados todos pela violência. Depois da morte de Margarida, um outro lavrador foi assassinado. Antônio Miguel de Brito se dispôs a cobrar férias e 13º salário do seu patrão, mas não chegou a cobrar, foi morto antes. Quis cobrar em novembro e em janeiro foi encontrado assassinado, de mãos para trás e olhos vendados. A mulher de Antônio entrou com processo na justiça. Penha e Zé Horácio foram testemunhas, mas o processo foi arquivado. A mulher não desistiu. Entrou com um processo contra o patrão, Marcelo Vitorino, que ficou bravo e disse que ia matar um lavrador que fosse testemunha contra ele em audiência. Um mês depois, esse lavrador foi ao açude pescar. Foi emboscado e morto a pancadas. Um outro lavrador, Inácio Camilo da Silva, também testemunha, também foi morto. Sua mulher, Maria, ficou sem ter onde morar e como alimentar os 3 filhos.
Um dia, Maria chegou à casa de Penha na hora do almoço, trazia uma trouxa de roupa na cabeça, os 3 filhos e chorava de fome. Minha família, diz Penha, mais uma vez cresceu, passamos a ser 13, já que 2 velhinhas camponesas, uma com 105 e a outra com 100 anos, também já estavam morando comigo. Hoje lutamos para que Maria consiga a aposentadoria. Como ela não era legalmente casada com Inácio, não tinha nenhum documento, o processo está até agora com o juiz e ainda não houve nenhuma audiência. Brossard estava muito cansado, mas nem só de agruras é feito o cotidiano do casal sindical. Há também momentos de humor, ainda que sempre perpassados pelo elemento trágico. Um desses momentos aconteceu logo depois do advento da nova república. Uma comissão de mulheres da Paraíba resolveu ir a Brasília levar vários documentos para serem entregues ao ministro da Justiça, Paulo Brossard. Penha conta. Quando chegamos, o ministro Paulo Brossard disse que nem sabia do caso. Mas como, pensamos? Se esse caso da Margarida foi muito denunciado e divulgado pelo país, e justamente o ministro da Justiça não sabe do caso, parece que nem é brasileira. O ministro também nos disse que estava muito cansado e nem podia se sentar. Aí eu disse para ele, imagine, o senhor diz que está cansado e os trabalhadores que trabalham o dia todo. Ele pediu também que a gente ajudasse ele. Como é que a gente pode ajudar? Pode botar patrão na cadeia? Não pode. Se o ministro da Justiça nada pode fazer contra as violências que sofrem os trabalhadores, só podemos entender que a violência está pior agora que na velha república. Violência sobre a mulher do campo. Tanto Margarida quanto Penha se acostumaram a refletir sobre a questão específica da mulher dentro do espaço de luta no campo. E Penha não tem palavras a medir sobre o assunto. A mulher do campo sofre em primeiro lugar com a violência da fome. Na hora de repartir a alimentação, sabe que é muito pouco até para os seus filhos. Mas tem que deixar mais alimento para o marido e os filhos do que para ela mesma. Por que dar mais para o marido? Porque ele está trabalhando e precisa se alimentar bem. Em segundo lugar, Penha menciona a violência dos hospitais. As mulheres parem e 3 horas depois têm que deixar o hospital. Elas não têm carro, nem condições de se deslocarem e ter o tratamento necessário em sua casa. Há pouco, uma camponesa foi descansar e não tinha vaga na maternidade de Lagoa Grande. Ela teve de ir para Guarabira. Ganhou o filho às 7 e às 10 teve de deixar o hospital. Andar 2 quilômetros a pé para chegar em casa. Isso é um sofrimento grande. As curetagens, às vezes, são feitas a cru, sem anestesia. Isso é um roubo, pois o trabalhador tem direito à assistência médica. A gente sofre demais nesses hospitais. E os corruptos levam tudo e depois dizem que os hospitais estão falidos. Mas a situação também é difícil dentro das casas. Os maridos saem para o trabalho e às vezes os patrões vêm de espingarda, expulsando todo mundo. Isso tem acontecido na região do Brejo e de Araruna. Patrões e seus pistoleiros e jagunços bem armados entram nas casas e quebram tudo. Em outros casos, prendem os maridos, processam e as mulheres têm de arranjar a alimentação e educação dos filhos e ainda lutar para soltar os maridos. Por isso é bem explicável que muitas se amedrontam. Eu não critico as mulheres que não estão preparadas para continuar. Elas ficam amedrontadas e buscam fazer com que os maridos fujam da luta. Temem que os maridos morram. E como a violência e a impunidade andam juntas, elas só podem ter medo. E muitas vezes os próprios sindicatos camponeses não deixam as mulheres se associarem. Como é que a mulher pode avançar assim, se nem mesmo no seu sindicato pode se associar? O calvário é longo, mas não acabou. Maria Penha vai se referir ainda à questão da cidadania, em que as mulheres têm muitas vezes negado seus direitos civis. Elas não são nem ao menos reconhecidas como trabalhadoras rurais. Tentaram colocar em seus títulos de eleitor a profissão de trabalhadora rural, mas o juiz não quis reconhecer. Vários títulos foram feitos assim e depois voltaram, para que fosse trocada a profissão de trabalhadora rural para dona de casa. Assim, quando chegar no Fundo Rural, não vai constar como trabalhadora rural e não tem direito à aposentadoria. Por isso, na prática, no Nordeste, a mulher trabalhadora não tem direito à aposentadoria. Ela só tem esse direito quando completa 70 anos ou quando o marido morre. É a mesma coisa do que dizer para uma mulher da cidade, operária, professora, médica, socióloga, que ela não é trabalhadora, mas sim dona de casa. Finalmente, Maria da Penha irá se referir à violência sexual. Uma das lutas maiores que temos é no sentido de falar da exploração e da violência que nós mulheres sofremos e até mesmo da violência sexual, pois a mulher não é dona de seu próprio corpo. Se, numa noite, ela não está disposta a ter relações com o marido, então ele alega logo que vai arranjar outra e que vai deixá-la. Os meninos com 14 ou 15 anos são levados pelos pais aos cabarés. As meninas, se tiverem um caso com o namorado, são expulsas de casa. Os homens podem ter várias mulheres, a mulher não. Se ela não estiver satisfeita sexualmente com o marido, não tem direito a ter outro, nem mesmo um caso à toa.
Ou ela é morta, ou é tida pela comunidade como safada. Quanto a essa parte sexual da dominação, Penha acha que a igreja tem muito a ver com isso. Muito dessa visão machista, dessa opressão que a mulher sofre hoje, é por causa da própria igreja, que colocou na cabeça das pessoas. A igreja tem hoje um papel muito interessante, que é tirar o povo do próprio lugar onde ela própria o levou. Ela colocou o povo no mau caminho, dizia que a mulher tinha que ser de um jeito certo, que o trabalhador tinha que sofrer e ser pobre, que Deus tinha feito um mundo assim, com pobres e ricos e outras coisas. Hoje a igreja começa a mudar e é responsável para tirar o povo daquele caminho onde ela o jogou. Perfil e a revolta de Penha. Maria da Penha, em seu livro, traça também a sua própria trajetória, que merece ser examinada não só pelo que ela tem de comum com milhares de mulheres, como também pelo que ela tem de raro, ou seja, o caráter de redenção e de ultrapassar as condições duras em que nasceu e foi criada. Eu sou filha de uma camponesa, Angélica José do Nascimento, que deixou o campo e foi para a cidade de João Pessoa ser empregada doméstica. Depois de 3 anos na cidade, minha mãe teve um caso com um cara, um alemão, e eu nasci. Então ela voltou para a casa dos meus avós, que não me quiseram, com toda aquela brutalidade. Então ela me jogou no colo deles e foi morar num cabaré. Era o jeito que ela tinha de sobreviver. Quando completei 6 meses, minha mãe veio me pegar de volta e as vizinhas não deixaram. Então meus avós me criaram. Quando eu tinha 12 anos, minha mãe reapareceu. Continuava na mesma vida. Tinha pegado tuberculose e vomitava sangue. Necessitava de ajuda. Tinha vindo morrer em casa, mas os patrões não deixaram que ficasse. Diziam que a doença pegaria nos filhos deles. E ela foi morrer num cabaré. Queria estudar, mas não pude. Comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Quando fui me casar, houve um problema. Eu não tinha registro de nascimento. Só vim me batizar depois de casada e terminei com 4 anos a mais de idade nos meus papéis. Tribunal dos Crimes do Latifúndio. O caboclo já foi respondendo: essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor.